Prezados participantes do primeiro Fórum de Educação 4.0, é com grande satisfação e com muito prazer que eu faço esta breve apresentação do modelo de Educação 4.0 para as discussões que se seguirão na mesa. Bem, inicialmente nós vamos considerar 4 fatores para situar a nossa reflexão. O contexto das mudanças globais, as mudanças econômicas globais e os mercados exponenciais, as mudanças socioculturais e geracionais e o modelo, finalmente, de educação 4.0. Bem, inicialmente, vamos falar um pouco sobre as chamadas tecnologias disruptivas. Hoje nós temos um conjunto de tecnologias que envolve, dentre elas, a inteligência artificial, a internet das coisas, a realidade aumentada, virtual, não é? A machine learning e outras tecnologias que impactam diretamente a nossa vida. Impactam a vida não só dos cidadãos, mas estão cada vez mais chegando às nossas escolas, indiretamente ou diretamente. Dentre essas tecnologias, nós temos aí a inteligência artificial, hoje com várias contribuições. Podemos também destacar aí a chamada Deep Learning, ou uma forma de obtenção de informações, quando nós estamos, por exemplo, numa rede social, ou estamos dentro de uma plataforma digital, recebemos notificações, é como se alguém soubesse, não é, as nossas preferências. E de fato, a inteligência artificial ela pode fazer isso, ela pode mapear os nossos percursos e dar uma identidade às nossas escolhas, né? Então, quando nós estamos imersos dentro do contexto digital, na verdade nós estamos sendo rascunhados, estamos sendo investigados, vamos chamar assim, e essa investigação ela propicia uma imagem das nossas pessoas, né? Nossas preferências e tudo mais. Bem, um outro aspecto ainda importante é que hoje os equipamentos e as soluções de inteligência artificial já alcançam grande sofisticação na área da medicina, do direito, das engenharias, e já está chegando na educação, não é? Ela vai propiciando uma educação mais personalizada para as pessoas, não é? Então esta é uma tendência que tende a se ampliar, não é? Outra coisa importante também dos nossos tempos atuais, a chamada internet das coisas. Todos os dispositivos vão sendo conectados e eles vão gerando informações a respeito da sua vida útil. Então você compra ali um tênis e esse tênis tem um dispositivo que vai analisando esse comportamento do teu tênis até o final da vida dele e gerando informações. Isso pode ser utilizado para a melhoria dos produtos. Isso é apenas um exemplo. Nós temos aí uma infinidade de outros exemplos, hoje aproximadamente com 20 bilhões já de dispositivos conectados, e em 2030 se espera que sejam mais de 20 trilhões de dispositivos conectados. Bom, todos esses fatores aqui, eles vão alterando, né, a nossa realidade. Eles são invisíveis, mas eles vão alterando de uma forma sensível a nossa realidade, né? Isso gera grandes quantidades de dados que nós chamamos de Big Data, né? São dados que são analisados para poderem gerar informações e conhecimento a respeito das coisas. Estamos aqui hoje vários dispositivos que já são utilizados gerando essas informações, e como por exemplo a realidade aumentada, né? Então você tem por exemplo um tablet, você aponta para um dispositivo, ele incorpora informações complementares daquele dispositivo. Então você tem uma correlação do mundo real e do mundo digital ao mesmo tempo. Não há mais aquela separação. Isto é real, aquilo é virtual. As coisas se dão simultaneamente, né? Mesma coisa na realidade virtual e até em aplicações hoje, quando as pessoas fazem uma aplicação financeira, na verdade elas vão ser monitoradas por robôs.
tá? E esses robôs, vamos dizer, vão ver quais são as melhores aplicações que podem ser realizadas. Então, todo este mundo, ele nos conduz a uma nova era industrial chamada de indústria 4.0, não é? Esta indústria, ela tem uma história, não é? A nossa primeira chamada indústria 1.0, quando chega a máquina a vapor, depois nós temos a 2.0, quando chega a eletricidade nas fábricas, os processos de produção seriadas. Depois, já no século passado, a partir dos anos 80, 90, nós temos ali a chamada indústria 3.0, onde nós temos os processos sendo gerenciados por software, não é? Então já é uma nova revolução. E agora chega uma nova possibilidade onde as máquinas, elas são máquinas inteligentes, elas têm informações para a tomada de decisão, não é? Então todo esse contexto, ele está mudando rapidamente o mundo. O que é importante para nós, educadores e gestores da educação, pararmos um instante para refletir. Todas as vezes que houve uma revolução industrial, ela de alguma maneira impactou diretamente na educação. E é isso que está acontecendo atualmente, não é? De alguma maneira, os currículos eles são impactados por esses novos perfis na formação das pessoas, quais são as competências e habilidades esperadas, quais são, enfim, os valores esperados para essa nova realidade. E a educação vai ter um papel fundamental nesse sentido. Os sistemas, como eu comentei agora, chamados cyberfísicos, que integram esses mundos, não só digitais, mas físicos também, não é? E levam a uma interação e a uma integração de informações como nunca antes aconteceu, não é? É uma nova realidade que se apresenta. Então, diante dessa realidade, já se projeta as chamadas cidades inteligentes, ou 5.0, não é? Onde todas as informações, ou a maior parte das informações geradas, como por exemplo o seu consumo de energia, de água, a mobilidade urbana, né, o nível de insolação da cidade, todas as informações ou poluições locais, elas são monitoradas e elas geram dados para a tomada de decisão. Então nós estamos caminhando para novos contextos onde a inovação ela se faz presente, ok? Bom, qual é o segundo fator? O segundo fator nós vamos falar rapidamente sobre a questão das mudanças no contexto global, não é? Então nós temos aí um gráfico onde nós temos uma visão do desempenho da economia global desde 2003 até 2019, ali na última ponta, né? E as suas flutuações, vemos aqui a crise global financeira de 2008. Todos esses aspectos que nós estamos aqui colocando, de alguma maneira, eles afetam a nossa vida, né? O nosso trabalho e afetam também a educação. Então são alguns dos aspectos importantes, como por exemplo aqui o desempenho do Brasil, também com as flutuações, acompanhando aquela crise de 2008, 2009, aqui uma dificuldade adicional que se agravou entre 2015 e 2016 e as projeções. Hoje não estamos mais com essa projeção de 3% do crescimento, ela é menor em função dos cenários e dos contextos que nós temos experimentado. Mas o que tudo isso tem a ver com a educação? Muito bem. Normalmente nós estamos acostumados a pensar de uma forma linear, não é? Então, por incremento, vamos incrementando o processo e vamos projetando esse processo para frente. Só que, na verdade, quando nós falamos em inovação na atualidade, nós estamos falando em tecnologias disruptivas. Então, nós temos aqui uma curva, que é uma reta, chamada pensamento incremental, e aqui uma exponencial. Essa curva ela reflete um pensamento ou uma solução exponencial, ou seja, ela cresce muito rapidamente no decorrer do tempo. E isso faz com que haja mudanças muito rápidas. Por exemplo, desde que se inventou como tirar uma fotografia em 1826, chamado daguerreótipo, não é? Nós tivemos um crescimento, que é essa linha azul mais escura, em bilhões de fotos tiradas no decorrer das décadas. Quando se inventa a máquina digital,
e essa tecnologia ela vai para um smartphone, para um celular, há uma ruptura, né? Então nós vemos que a quantidade de fotos tiradas para fazer a impressão química, né? Depois tinha aquela revelação, processo caro, custoso, foi praticamente deixada para trás. Então rapidamente, no prazo de 10 anos, aquela tecnologia que durante tantas décadas ela foi tão importante, ela gerou tanto trabalho e riquezas, de repente ela vai se transformando e vai deixando de existir, porque uma nova tecnologia disruptiva ela acaba ocupando esse espaço, não é? E a preferência das pessoas vai nesse sentido. Bom, dentro das atuais tecnologias, nós temos aqui um conjunto delas, como a internet móvel, automação do trabalho intelectual, que já vem acontecendo, a internet das coisas, tecnologias em nuvem, robótica avançada, veículos autônomos nas cidades, não é? A próxima geração do sequenciamento de genes, o armazenamento de energia elétrica, hoje propiciando já uma inicial transformação dos carros normais para carros elétricos, materiais avançados, impressão 3D, a exploração avançada do petróleo e gás e a energia renovável. Então, essas 12 tecnologias chamadas disruptivas, elas vão impactar fortemente a sociedade planetária nos próximos anos, né? Então, este gráfico aqui mostra uma projeção para 2025 em trilhões de dólares. O que significa isso? Significa que essas novas tecnologias elas vão estar produzindo riquezas, mas de uma forma diferente, não é exatamente da maneira como hoje estão sendo produzidas essas riquezas. Elas vão chegando, elas vão transformando os processos e vão gerando novas oportunidades, né? Inclusive de trabalho, não é? Nós sabemos que na previsão mais, vamos dizer, mais rasante que a gente possa ter, nos próximos 20 anos, mais de 40% das profissões, 45% terão se transformado. Muitas deixarão de existir e outras passarão a existir, né? Então isso significa que qual é a educação que vai propiciar que aquele cidadão ele possa realmente ter o seu desenvolvimento humano e apresentar um bom desempenho na sua profissão, na sua atuação profissional. Então essa é uma questão hoje importante que ronda a educação, né? Aqui nós temos um conjunto de novas empresas, como nós chamamos de startups, né? Que é a partir de iniciativas que vão levando soluções novas para o contexto econômico, né? Bom, essas questões todas, elas são questões, vamos chamar assim, de fundo, não é? As tecnologias, os impactos econômicos, tudo isso nos ajuda também a compreender os impactos da educação. Porém, nós vamos dar uma olhadinha mais profunda agora nas questões ligadas às mudanças socioculturais geracionais, né? Ou seja, como que as gerações estão se transformando. Então esse gráfico, ele nos mostra aqui que nos interessa mais a geração X, Y e Z, a geração X a partir de 1955 aproximadamente, não é? E aí a geração Y, que vai aí compreendida nos intervalos de 78 a 90, depois a geração Z de 90 a 2014. Quer dizer, em cada dessas gerações, cada uma delas, nós temos aí uma transformação de mais ou menos 25 anos, chegando até os milênios, considerando, na verdade, que nós temos os nossos chamados nativos digitais a partir do início dos anos 2000. Não é? Agora, o que vem acontecendo? Com essas transformações, nós temos uma mudança, nós temos uma mudança muito forte impactando a transformação da maneira como as pessoas lidam com a informação e o conhecimento, né? Então, nós consideramos que hoje, a partir dos anos 2000, nós tenhamos uma geração a cada 10 anos, uma nova geração a cada 10 anos. Isso representa uma rápida mudança na forma como as pessoas lidam com a informação, como eu acabei de dizer, com o conhecimento. Ou seja, nós temos um novo perfil de pessoas dentro das escolas. E como nós vamos lidar com isso, não é? Aqui, por exemplo, a geração alfa de 2010, nós já estamos com uma nova geração, já que estamos em 2018,
né? Nós temos uma geração aí já vivendo nas nossas escolas. 2020, geração beta e assim sucessivamente. E essas gerações, elas são muito diferentes, desculpe mais uma vez, porque elas alteram, né, as formas de relacionamento social, o uso das mídias, né? Há uma hiperimersão na informação hoje, né? Como nós sabemos com relação aos nossos jovens, as crianças e jovens, e isso vai fazendo com que esses processos vão alterando a nossa forma de lidar com essa nova realidade, não é? Bom, nós temos finalmente uma breve apresentação sobre o que seria então esse modelo de educação 4.0, não é? A educação, ela necessariamente, ela deve acompanhar os desafios da contemporaneidade, certo? Inicialmente, nós vamos fazer uma revisão muito rápida sobre dois conceitos, o de tecnologia e o conceito de mídia, tá? Então, o conceito de tecnologia, que vem de tecné, arte, criação ou habilidade, técnicos, relativo a uma arte, e temos o outro termo, que é o logos, um discurso da razão, uma estruturação lógica do pensamento, tá? Relativo ao raciocínio. Muito bem. Normalmente, o nosso lado direito do cérebro está mais afeito à tecné, né? O aspecto mais criativo. E o lado esquerdo, os aspectos mais lógicos, né, do nosso pensar. E aqui várias dessas decorrências. Normalmente, quando nós estamos tratando de tecnologia, nós estamos falando sobre a resolução de um determinado contexto, de um determinado problema. Há uma diferença fundamental entre tecnologia e mídia. Por quê? Porque mídia é tudo aquilo, desculpe mais uma vez, é tudo aquilo que nos permite trabalhar dentro do que são as informações. Tá? Então nós vamos mais uma vez passar, eu peço desculpas aí pela imagem que avançou, não é? Então nós temos as mídias, certo? Olha só. E as mídias, como nós podemos ver aqui, nós temos duas situações. Uma pintura rupestre do Seridó, de 9.000 anos atrás. E nós temos aqui uma sala de aula informatizada. O que há de similar, o que há em comum entre essas duas imagens? Revisando esse nosso conceito da tecnologia. Então veja bem, esta pedra e essa informação gravada aqui, ela é a mídia. Assim como os computadores são instrumentos, são dispositivos de mídia para lidar com a informação. Eles não são a tecnologia. A tecnologia é algo que foi pensado por alguém para resolver um problema. Por exemplo, aqui os nossos ancestrais, eles queriam transmitir aos outros um processo bem-sucedido de caçadas. Como é que eles iriam fazer isso? Então eles pensaram numa tecnologia, numa solução para esse problema. E para essa solução eles usaram as mídias, que era o meio de usar a pedra com a pintura. Hoje os nossos contemporâneos e nós temos um outro tipo de problema. Por exemplo, como promover a educação que envolva o uso dessas mídias digitais. Então, o problema é buscar essa sua solução através do quê? De uma visão tecnológica. Ou seja, a tecnologia, ela não é a coisa, ela está no pensamento humano, tá? E é a partir daí que vem a solução. Isso para nós educadores é importante para que nós possamos distinguir os nossos processos educacionais. Muito bem, dentro dessa revisão, nós vamos tratar um pouco mais agora sobre o modelo de educação 4.0. Por que 4.0? Nós temos 4 pilares na educação 4.0. O pilar da educação científica e tecnológica, que é a nossa visão clássica da educação. O pilar da engenharia e gestão do conhecimento. O pilar da cyberarquitetura e um pilar central que é o modelo sistêmico de educação, ou chamado MSE. Por isso é que nós damos o nome de Educação 4.0, por conta desses 4 pilares. Bom, o primeiro pilar, ele diz respeito ao modelo sistêmico de educação, que vê a escola a partir de 3 níveis: a super, a meso e a infraestrutura. Na superestrutura, nós temos os paradigmas, a concepção da escola, como ela foi concebida. Depois nós temos o currículo, como a escola é a escola, como ela se faz no seu cotidiano,
para dar a sua identidade, para ser quem ela é. Temos depois os modelos de ensino-aprendizagem, que são variados. Na verdade, cada professor, na sua experiência, ele tem um determinado modus operandi, modelo de ensino-aprendizagem que ele realiza. Depois, na mesoestrutura, nós temos a tecnologia, como nós vimos agora, como, por exemplo, o professor de geografia vai ter uma turma de 6º ano, vai criar um processo para enfrentar, para abordar, para trabalhar com essa turma de 6º ano de geografia. Essa concepção que ele vai ter, essa visão de como ele vai fazer isso geral, é uma tecnologia, na verdade. É um pensar, é uma busca de uma solução. E depois ele vai implementar os processos. Já é um trabalho mais fino, mais detalhado, o que ele vai fazer, quando ele vai fazer, como ele vai fazer os seus processos de ensino-aprendizagem, não é? Usando técnicas e usando mídias. As mídias nós entendemos então que são os recursos. Pode ser um quadro verde, branco, digital ou negro, não tem problema. Pode ser um equipamento, pode ser um computador, tá certo? Pode ser um objeto, pode ser um microscópio, qualquer dispositivo que fique a serviço da educação ali, ele vira uma mídia. E finalmente a infraestrutura, que são os locais da educação. É uma sala de aula, essa sala de aula pode ser configurável, ela é um auditório. Então, quando nós estamos olhando para o modelo sistêmico, nós conseguimos enxergar a nossa posição como docentes ou como gestores e a nossa escola dentro de uma abordagem global. E o que é mais importante é que todos os fatores são interligados. Então isso nos permite tomar decisões ou promover melhorias mais consistentes, que de outra maneira ficariam mais fragmentadas. Isso não seria realmente muito bom. Os resultados podem não ser os esperados, ok? Bom, o segundo pilar, desculpa mais uma vez aqui, o segundo pilar que nós vamos tratar agora é a engenharia e gestão do conhecimento. É um pilar novo dentro do aspecto da educação, né? E aqui ele nos ajuda fortemente no seguinte sentido, não é? Nós podemos situar que nós temos 2 tipos de conhecimento. O conhecimento tácito, que envolve competências e habilidades. Competências, capacidade de tomar decisões, de promover uma atitude, fazer escolhas. E habilidades é a capacidade de intervir no mundo, transformando e sendo transformado por ele. Esse é o conhecimento tácito. Conhecimento tácito a gente não consegue transferir para as pessoas e nem receber delas. Nós precisamos, no caso como educadores, promover processos que sejam capazes de desenvolver no outro essas competências e habilidades. E esse é um fato novo. Nós não estamos tão acostumados efetivamente a fazer isso. Por quê? Porque nós temos trabalhado muito mais dentro do aspecto do conhecimento explícito. E o conhecimento explícito é tudo aquilo que pode ser veiculado por mídia. Uma apostila, um livro, um mapa, um audiovisual. Essas informações são conhecimentos produzidos por mídia. Essa nós conseguimos, como eu estou aqui agora, por exemplo, me comunicando com vocês, por áudio, é uma mídia, tá? Essas imagens aqui são mídias, isso faz parte do conhecimento explícito, mas as habilidades e competências, elas são diferentes, elas são de outra natureza do conhecimento humano, elas fazem parte da pessoa, elas são subjetivas daquela pessoa, então por isso que é um grande desafio como nós devemos promover, né? Então, nesse âmbito da engenharia e gestão do conhecimento, hoje, onde as informações elas estão guardadas, né? Se a gente pensar um pouquinho hoje na nossa escola, onde nós temos as informações guardadas? Na cabeça dos professores, conhecimento de cada um, e ali produzem as informações. No quadro, né? Depois que se apaga o quadro, vira pó, essas informações vão embora. Depois nós temos ainda, mais um minutinho, desculpem aí a dificuldade técnica aqui, pronto. Temos informações gravadas em papel, temos informações dos nossos computadores pessoais, no nosso HD. Essas informações, elas estão separadas, né? Então, na verdade, seria desejável que nós pudéssemos ter um conjunto de soluções que elas fossem integráveis digitalmente.
Para quê? Para que elas pudessem gerar valor e serem utilizadas por toda a grande comunidade educativa. Quando você faz isso, você gera uma rede de gestão do conhecimento, como simboliza essa imagem aqui, né? Você tem uma distribuição, você tem uma conexão entre as pessoas. Então, por exemplo, se uma escola ela tem uma plataforma digital de comunicação, ela tem um instrumento potencialmente importante para reunir os alunos, os gestores, os docentes, professores. Tá? Isso faz com que haja um processo já mais requintado, mais sofisticado de comunicação. E isso pode e acaba gerando valor. É nesse sentido que eu faço esta chamada. Bom, o terceiro pilar, ele está relacionado, vamos ao terceiro pilar, né? Às questões do espaço. Nós temos uma imagem aqui que mostra aí uma forma de comunicação do professor com seus alunos, lá desde a alta idade média, né? Depois nós temos uma sala de aula do final do século XIX, aqui não tinha lousa ainda, era uma mídia que não era utilizada, não é? Depois nós temos já no século XX, final do século XIX para o XX, esse modelo de ambiente, que é um ambiente que a gente conhece tão bem, não é? Com a sala de aula, etc. A gente pode ver aqui a utilização de um para alguns, não é? E esses modelos estão evoluindo. Então hoje nós temos, por exemplo, as chamadas salas inteligentes, onde nós integramos aqueles diferentes espaços no mesmo local. Então aqui, se você perceber, você vai perceber que existe uma relação de sala de aula, mas você já tem aqui também computadores disponíveis, mesas para trabalho em equipe, né? Vários dispositivos aqui, dispositivos de interação, ou seja, nas salas inteligentes, que é o ambiente cyberarquitetônico, é onde há uma convergência dessas mídias. Isso facilita muito e melhora, tende a contribuir para uma expressiva melhora dos processos de ensino-aprendizagem. Tá? Hoje nós temos então uma visão muito rápida desses ambientes, né? São novos ambientes que vão colaborando com a educação. Muito bem, estamos chegando ao finalzinho, nosso último pilar da educação 4.0, quiçá o mais importante, né? Respondeu a questão fundamental. Para mim, talvez seja o problema fundamental da educação, é como as pessoas aprendem. Então não há uma resposta final, cabal e definitiva para isso, não é? Porque há uma série de fatores que interferem no decorrer do tempo. Mas, felizmente, nós temos algumas invariantes que nos ajudam. A primeira delas, nós humanos, quando estamos aprendendo, estamos produzindo um conhecimento, nós estamos dentro de um contexto. E o que acontece nesse contexto? Acontece que quem faz a gestão da cognição é a nossa emoção. Então, se nós estamos envolvidos, nós estamos produzindo, nós estamos conectados, nós estamos engajados de uma forma diferente. Esse é um ponto. O segundo ponto é a problematização. Quando nós resolvemos um problema, nós produzimos conhecimento. O fator de interação do sujeito e objeto é um outro elemento importante no modo como as pessoas aprendem. E, finalmente, todo o processo de socialização, que é a nossa comunicação vicária conosco mesmos, com o outro, que é o nosso par, o nosso colega, nosso aluno com o professor, enfim, toda essa comunicação que ela é um processo de socialização. Então, quando nós vamos preparar um processo de ensino-aprendizagem, é altamente recomendável que nós levemos em conta esses 4 aspectos: saber contextualizar, problematizar, produzir interação ou cuidar para que ela aconteça e socializar este processo. Com isso, nós estamos mais aproximados de uma solução de como as pessoas aprendem, né? Bom, seguindo nessa linha, nós temos agora, rapidamente aqui, que é o último tópico que eu vou abordar com todos vocês, nós vamos ver aqui agora a questão ligada a... Nós vamos ver aqui a questão ligada rapidamente às metodologias, chamadas metodologias ativas. Na verdade, elas não são contemporâneas. Há metodologias que têm mais de 100 anos, não é? Mas nós estamos utilizando-as de uma maneira mais intensiva na atualidade. Nós temos aqui, por exemplo, o PLL,
que é o Project Led Learning, a aprendizagem conduzida por projeto. Quando nós preparamos um projeto, nossos alunos participam, né? E resolvem em conjunto e produzem algo, é um projeto. Temos o PBL, o Problem Based Learning, ou seja, aprendizagem baseada em problema, tá certo? E é muito importante, porque o problema, sendo um problema relevante, bem estruturado, promove esse desenvolvimento do aluno, não é? A produção do conhecimento. Depois nós temos aqui chamada aula invertida, ou Flipped Classroom, né? A nossa chamada aula invertida. Blended Learning, que é uma aprendizagem híbrida com recursos digitais, presencial ou não, como também é a aprendizagem híbrida, não é? Nós temos possibilidade de ter ações presenciais, face to face com as pessoas, ou também mediadas por tecnologias digitais. E temos aqui a aprendizagem adaptativa ou personalizada, que é um fator que está crescendo cada vez mais e que vai permitindo um nível de sofisticação do acompanhamento do desenvolvimento de uma pessoa dentro de um processo de ensino-aprendizagem. Finalmente, nós temos aqui a MVA, é uma teoria que eu venho trabalhando há alguns anos, que são as metodologias vivenciais ativas, é como se fosse uma espécie de gestão dessas metodologias. Bom, então, concluindo a nossa breve apresentação, nós temos alguns fatores, são 8 fatores que nós destacamos aqui, que, a nosso ver, eles são importantes no processo de inovação na educação, não é? Primeiro, a participação ativa do estudante. Então, promover ações que sejam menos passivas, menos aulas só expositivas, só discursivas e mais participativas. A aprendizagem cooperativa, importante que os alunos cooperem entre si, saibam tomar decisões, saibam lidar com as diferenças, saibam gerenciar conflitos, porque na relação isso acontece. Isso é um importante desenvolvimento de habilidades e competências que vai acontecendo no decorrer do tempo. Depois, é importante a interação frequente com mídia e retroalimentação, não é? Um celular bem utilizado na sala de aula, ele pode ser uma mídia, um instrumento maravilhoso, né? É muito diferente de como normalmente nossos jovens utilizam em casa. Na sala de aula, se você tem um problema, ele pode buscar informação, trazer informação, discutir em grupo. Isso acaba sendo muito construtivo, muito colaborativo, melhor dizendo, para a construção desse conhecimento. Outro ponto importante, conexões com o mundo real, né? Então, o uso frequente de mídias digitais, a modelagem, mesmo para crianças que vai trabalhar com a questão da multiplicação, da adição, etc. Você pode trabalhar com mídias digitais problematizadoras, né? Que vão permitir essa interação. Hoje as mídias digitais estão muito potentes para realizar isso. Temos aqui ainda um quinto fator, que é a presença do professor como autor dos processos. Eu sempre destaco isso, meus prezados colegas, senhoras e senhores presentes nesse evento. É muito importante que o professor, o docente, perceba que ele é um autor. A criação, a tecnologia que ele cria para os processos de ensino-aprendizagem é um processo de autoria. Isso acaba sendo algo muito relevante, tá? Nós temos ainda aí cuidar continuamente da educação continuada dedicada a gestores e docentes. Então, nós temos que pensar que é impossível praticamente qualquer transformação que ela não seja sustentada num projeto sólido de formação ou de educação continuada dos docentes e dos gestores, não só dos docentes, né? Porque é importante que a inovação ela seja refletida como um plano estratégico, onde a gestão e a docência caminham juntas. Isso realmente faz uma grande diferença, tá? Outro ponto ainda, já quase finalizando, fazer uso frequente de mídias digitais e analógicas que promovam um espírito maker, né? De pôr a mão à massa, a mente à massa, fazer acontecer, participar, né? Então, essas participações, não meramente observações, mas resolver problemas, estar envolvido, acaba fazendo uma diferença considerável, não é? E, finalmente, oferecer uma maior personalização ao aprendizado. Essa é uma das grandes metas da educação 4.0 e nós temos então aí esse gráfico final onde nós relatamos esses 8 eixos de promoção da educação. Em síntese é isso, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar participando deste primeiro fórum de educação 4.0.
a seguir, vamos acompanhar o nosso colega que estará apresentando, não é? O professor Wilson, que estará apresentando as considerações dele, e em seguida nós retornaremos para um bate-papo online, tá? Como vocês sabem, eu não estou fisicamente presente, mas hoje, com a tecnologia digital, a gente pode se comunicar e estar realizando nossos planos de trabalho. Muito obrigado pela sua atenção.